A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Estamos mais uma vez aqui no nosso programa Semear para a Vida Eterna. Queremos agradecer especialmente os nossos patrocinadores, a Clínica Vida Nossa, com a doutora Vanessa, no serviço de ultrassonografia, Doppler, obstétrico, e também o serviço de odontologia que é feito por mim, Dr. Fernando Gerber. E também a Cadillac, que é a empresa, que é a loja de moda feminina com exclusividade da Coach, da Schutz e também da Fórum. Nossos agradecimentos a esses dois patrocinadores. Hoje nós trouxemos um amigo da igreja, o Rômulo, que é um dos integrantes, já que o pastor Luiz Fernando está tirando 15 dias de férias. E hoje nós estamos dando continuidade ao nosso programa Semear para a Vida Eterna, com o tema o porquê que Jesus teve que morrer na cruz. Nossos dois programas anteriores eram Ditos na Cruz, que o pastor nos conduziu. Então hoje nós estamos com o nosso terceiro programa, graças a Deus. E vou passar a palavra ao Rômulo para já dar início a esta mensagem e fazer a oração também para nós darmos início ao programa. Muito bem, obrigado, Fernando. Graça e paz a todos nossos ouvintes que estão ali ouvindo esta mensagem através dessa mídia, deste canal. Agradeço a oportunidade que Deus nos concede. Eu, Fernando, pelo convite de estarmos aqui. Em primeiro lugar, vamos orar, agradecer a Deus pelo momento e para que Deus possa abençoar a todos nós que vamos ministrar a palavra e a voz que vai receber aí do outro lado. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos a Ti, damos graças pela vida que o Senhor tem nos conduzido, pela saúde, pelo ar que respiramos, ó Senhor. Muito obrigado. Abre o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos entender, compreender tudo aquilo que o Senhor tens nos ensinado através do Teu livro sagrado, que é a Bíblia. Este livro tão abençoado que praticamente em todos os lares hoje se encontra este livro. Basta que nós abrimos e lemos e ouvimos a palavra de Deus expressa em cada linha deste livro. Senhor, fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Fernando, eu tenho uma mensagem para nós, como o Senhor falou no começo, nós vamos falar sobre por que Jesus teve que morrer na cruz. Na sexta-feira passada era a Sexta-feira Santa, era a Páscoa, todos nós comemorávamos e assistíamos muitas mensagens e vimos através da mídia, através de filmes, através até mesmo de algumas igrejas fazendo o teatro, apresentando ao povo, trazendo em memória a morte de Cristo na cruz do Calvário. Mas o que eu quero trazer hoje, Fernando, é fazer com que as pessoas talvez ainda não compreenderam o motivo, por que Jesus teve que vir à Terra e morrer por nós, pelos nossos pecados. Justamente. Em sacrifício. E eu quero ler no livro de Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao 18, que diz sobre o sacrifício de Cristo é definitivo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de oferecer, pois os adoradores têm sido purificados uma vez por toda, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
de holocausto e ofertas pelo pecado. Não te agradaste, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles se agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e a escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Amém? Amém. Aqui, o escritor do livro de Hebreus, ele faz uma pregação desde o capítulo 1 até o capítulo 13 de Hebreus, é uma pregação a qual ele está detalhando cada detalhe. Ele traz Cristo desde o Antigo Testamento. E aqui agora ele começa a apresentar ao povo o porquê o sacrifício de Jesus Cristo foi eterno e o porquê que Cristo teve que morrer no seu tempo. Então ficaria a pergunta, Fernando. A pergunta seria, se Jesus Cristo tinha que morrer, por que Jesus era a nossa expiação pelo pecado? O sangue de Jesus era necessário ser derramado na cruz do Calvário? É o que nós vamos tirar essas dúvidas e entender um pouco sobre isto. A expiação pelo pecado, ele iniciou ali no Jardim do Éden, quando Adão e Eva comeram do fruto proibido e ali desobedeceram a Deus. Verdade. E viram que os seus corpos estavam nus. E Deus, na viração do dia, quando eles ouviram a voz de Deus, se esconderam. E Deus chamou eles e perguntou a Adão, por que se escondes? E ele disse, porque eu ouvi a tua voz e vi que estava nu. Exatamente. E naquele momento, Deus sacrifica um animal inocente para cobrir com peles de animais os seus corpos. Ali Deus estava mostrando o seu plano de redenção, o seu plano de salvação para a humanidade. Logo após, agora inicia-se o tempo do povo hebreu, depois da saída do Egito, quando Moisés sai com o povo do Egito, inicia-se agora os sacrifícios que Deus exige pelo povo, pelos pecados do povo. A cerimônia de sacrifício maior e mais importante do judaísmo era celebrada anualmente, chamava-se Yom Kippur, grande dia do perdão. Deveria ser sacrificado 2 bodes, um para o Senhor e outro para a expiação do pecado. Para identificação figurativa, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre os bodes, inocente, ao mesmo tempo confessava toda a iniquidade do povo, ele confessava os pecados, o que o povo tinha feito contra Deus, as blasfêmias, a idolatria, tudo que o povo tinha feito, ele colocava em cima daquele bode. Sobre o bode. Sobre o bode. E todas as suas transgressões, e era enviado ao deserto por um homem que estava à disposição para esse trabalho. Existia alguém para isso. Assim, aquele bode levava sobre si todas as iniquidades do povo para uma terra solitária. O homem soltava o bode no deserto, onde nunca mais seria visto.
para longe dos olhos de Deus. Aonde a presença de Deus estava? No Santo dos Santos, no tabernáculo. Justo. No propiciatório, na Arca da Aliança. Ali era a presença de Deus. O outro bode, então, era imolado pelo sumo sacerdote. A lei ordenava que em seguida o sangue fosse aspergido sobre a tampa do propiciatório em 7 vezes na presença do Eterno para expiação do pecado. Dos pecados. É importante relatar, de Gênesis, né, Rômulo, que o pecado é mortal. Sim. Porque o que Deus disse a Adão e Eva, né, que se daquele fruto eles comessem, certamente eles morreriam, né? Então, o pecado gera a morte. E como, para dar continuidade ao plano de Deus, para que Deus pudesse ter relacionamento com as suas criaturas, havia necessidade de haver a expiação, né, por meio da vida representada pelo sangue, porque o sangue representa a vida. E é através desse sangue que se fazia a expiação para que pudesse haver a continuidade do relacionamento daquele povo com Deus. É isso, Romulo? É isso aí mesmo. Continuando, como o povo saberia, ou o sumo sacerdote sabia qual o bode que ia ser sacrificado ao Senhor e qual bode seria sacrificado, seria para o deserto, em sacrifício do pecado do povo. Essa deveria ser um mandato para o deserto, seria sacrificado no templo. Essa era uma questão muito importante de acordo com a determinação da Torá, o livro da lei. A decisão acontecia por sorteio. Durante o ritual festivo, o sumo sacerdote, com as 2 mãos, retirava de uma urna peças confeccionadas de ouro e colocava sobre a cabeça de cada um dos bodes, que ficava à sua frente, respectivamente, um à sua esquerda e um à sua direita. O que ficava à sua direita as peças uma peça estava escrito Ladonai, que queria dizer ao Senhor. Este bode seria sacrificado ao Senhor. E a outra peça estava escrito Lá-Azazel, que seria para o bode expiatório. E quando a peça ela caía na mão direita do sacerdote e que estava escrito Ladonai, então o povo entendia que este bode era para o Senhor, e que estava na mão direita era porque Deus estava aceitando este sacrifício. Deus estava perdoando os pecados do povo daquele ano que se passou. Agora, se a peça Ladonai caísse na mão esquerda do sumo sacerdote, o povo entendia que Deus não estava perdoando os pecados do povo daquele ano. Por quê? Porque faltava ao povo confessar pecados que estavam ocultos diante do sumo sacerdote. Isso acontecia no tempo do tabernáculo. Agora, no tempo do segundo templo, depois que o povo sai do exílio da Babilônia, no ano 4 a.C., quando Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, ali inicia-se um novo processo de sacrifício dos bodes. Agora, o bode que ia para o deserto, ele era amarrado a uma linha de lã escarlate, que esta cor é a mais próxima da cor do sangue arterial do ser vivo. Ele era amarrado nos chifres, e esse bode era conduzido até o Monte das Oliveiras, e dali ele era enxotado para o deserto até que ele caísse num despenhadeiro. E algo acontecia sobrenatural, Fernando, que aquela linha vermelha ela se tornava branca, branca como uma lã branca. Onde tem lá em Isaías, no capítulo 1, né, versículo 18, vou ler. Isto, pode ler. ler. Dizia assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Sempre quando a lã se tornava branca, o povo entendia que Deus estava perdoando os seus pecados. Um fato interessante, Fernando, é que desde o ano 30 até o ano 70, na destruição do Templo de Jerusalém, quando Tito entra em Jerusalém e destrói o templo, a lã
O fio de lã vermelha dos bodes expiatórios nunca mais se tornou branca. Desde o ano 30. Isso quer dizer que Deus não aceitou mais o sacrifício que o povo fazia. Por quê? Porque Jesus Cristo era o sacrifício eterno, único. Não precisava mais agora, como o texto falava, que cada ano eles precisavam fazer o sacrifício em expiação dos seus pecados. Agora Cristo morreu no seu tempo para expiação dos nossos pecados. Ele rompeu, quando Jesus morreu, ele rompeu, rasgou-se o véu de cima a baixo. Aquele véu onde separava o santo dos santos de toda a humanidade. Agora Jesus rompeu, rasgou-se esse véu. Agora nós temos acesso a Deus por intermédio de Cristo. Justamente, o Senhor, ele abriu um vivo e novo caminho, fazendo uma nova aliança eterna, né? Através da qual ele é o próprio caminho do qual nós temos acesso ao Pai. Isso. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, vai dizer que Jesus Cristo está à destra de Deus como um advogado intercedendo por nossas vidas. Por isso que cada oração que você faz, faça a oração em nome de Jesus Cristo. Porque Ele é o único que pode interceder por as nossas vidas. Ele é o único que está à destra do Pai. Ele foi o sacrifício vivo que Deus deu a essa humanidade para Ele, para que o povo fosse regenerado a Ele, porque nós estávamos mortos. Paulo vai dizer isso, pecados, né? Que nós estávamos mortos, mas agora Cristo nos deu vida, e essa vida agora é para ser consagrada e santificada em Cristo. Cristo nos justificou, não porque nós éramos justos, mas pela sua justiça, Ele nos imputou essa justiça, então nos tornamos justos por Ele, em Cristo. Em Cristo. E como nós vamos entender, apesar de que eu já falei, mas como nós vamos entender que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Deus aceitou porque ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Até eu escrevi aqui, Fernando, se você for num cemitério, e eu falo até por mim, se eu ir lá no cemitério e no túmulo da minha mãe e do meu pai, lá vai estar escrito lá o dia que ele nasceu e o dia que ele morreu. Verdade. Agora, se você ir lá em Jerusalém, você vai ver uma placa escrita em várias línguas para várias nações. E está escrito assim: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Então é porque Ele vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Nem a morte pôde conter o Rei da Glória, o dono da vida. A ressurreição nos trouxe salvação porque Deus aceitou o sacrifício vicário de Jesus Cristo, dando perdão dos pecados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Irmão Fernando, o senhor queria ler Romanos 8 e 18? Lá diz assim que porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aquele é o inimigo das nossas almas, né? Satanás. Na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Gostaria de fazer um comentário rápido aqui, que a ressurreição do Senhor, ela gera através do seu Espírito, o Espírito que vem habitar em todo aquele que reconhece que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador. Então, quando você reconhece o Senhor, que Ele é o teu Salvador e que Ele é exclusivo, o Espírito do Senhor habita em nosso espírito e nos tornamos uma nova criatura. E que é esse um novo nascimento em que fala lá no livro de João, né, do apóstolo João, esse novo nascimento. Se não nascerdes de novo, não podereis ver o reino de Deus. Então Cristo se torna o primogênito de toda a criação, porque todos nós também seremos redimidos como os filhos de Deus para manifestar a glória do Senhor. Isso já feita desde antes da fundação do mundo. Todos
tem aqueles que são filhos de Deus pela justiça e pelo cumprimento de que tudo que Cristo cumpriu através do seu sacrifício vicário na cruz, o derramamento do sangue que nos lava e nos purifica de toda iniquidade, e o seu Espírito ressurreto que entra no nosso espírito e nos tornamos um só com o Senhor, e então nós manifestamos, por ocasião da sua segunda vinda, a glória dos filhos de Deus. E isso, toda a criação geme, né? Aguardando a expressão e a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Amém. O sacrifício de uma vez por todas de Jesus resulta tanto em transformação, isso que o senhor estava falando, interior dos crentes, a santificação, ou seja, separados do mundo, como também o perdão dos nossos pecados, a justificação em Cristo, e somos chamados à perseverança na fé até o fim. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Um fato curioso que eu escrevi aqui, o grito de guerra dos primeiros cristãos da era cristã pós-Cristo era "Ele ressuscitou". Esse era o grito de guerra dos cristãos. Ele se tornou tão encorajador e absoluta para a vida deles, que os primeiros 200 anos, centenas de milhares de cristãos foram martirizados. Para aqueles primeiros cristãos, a Páscoa não era somente um feriado, nem mesmo um dia santo, e também não era uma data comemorativa, era um fato consumado que vivia com eles todos os dias das suas vidas, e isso se tornou a razão para a conduta diária de todos, porque Ele vive, é que eu posso crer no amanhã. Amém. Amém. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive,
temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.